Oi pessoal, então, hoje, dia 8 de novembro, faz exatamente um mês que eu tô morando aqui em Melbourne. E parece louco, né? Não parece, pra mim pelo menos, que faz um mês, né, que eu cheguei aqui. Porque os dias estão sendo muito intensos e acontecendo várias coisas no mesmo dia. E aí, enfim, o tempo tá parecendo que tá diferente daqui do que tava no Brasil. No vídeo de hoje eu vou mostrar mais ou menos a percepção que eu tenho ou que eu tive durante esse um mês. E também vou contar para vocês as diferenças que eu vi aqui, né, em comparação com o Brasil. Eu até deixei anotado aqui no tablet alguns tópicos que eu vou tratar aqui no vídeo. Vamos lá? Então, uma das primeiras coisas que eu achei diferente em comparação ao Brasil, pelo menos com a minha vivência, né? Isso que eu vou deixar aqui um disclaimer. As coisas que eu vou estar trazendo aqui são as minhas perspectivas, né? A minha visão, e de acordo com a realidade que eu tinha no Brasil, e com a realidade que eu estou tendo aqui, né? Talvez a experiência de outras pessoas que estejam vendo, ou que já tiveram aqui, ou conhecem outras pessoas que vieram para cá, tenha outras percepções sobre isso, ou outras opiniões. Então, um lugar que eu achei engraçado, vou botei aqui, papel higiênico. Aqui, eles têm o costume, pelo menos eu vi isso tanto aqui na casa da Jack, que é onde eu tô, morando nesse período agora, quanto na universidade e nos outros lugares que eu fui, já em restaurantes, eles têm o costume de colocar o papel higiênico, né, depois de usado, direto na privada. Eles não tem que nem no Brasil, que é muito comum, a gente tem o lixinho do lado do vaso sanitário, né? E aí, no primeiro mês, pra mim, isso foi esquisito. No primeiro mês, não, na primeira semana. Que tinha, aqui na casa onde eu tô tem um lixinho. Só que o lixinho não era pra essas coisas, era pra outras coisas. E aí, eu fui colocando ali o meu lixo. E aí, eu olhei assim e fiquei, ué,
Mas por que tá dando soltar o meu lixo aqui? Daí depois eu entendi que era pra, por exemplo, tu usou coisa de cabelo, coisa assim, tipo resto de cabelo, essas coisas, tu vai colocando aquele lixinho. Ou coisas, né, do lixo do banheiro. E aí, outra coisa que eu já também mencionei no vídeo, né? O banheiro aqui é diferente. Tipo, pelo menos na casa onde eu tô vendo dela, eu vi isso. E no prédio também da onde eu tô fazendo minha pesquisa, tem isso, é bem separado. Tipo, a parte onde que é o vaso sanitário, faz as suas necessidades, elas geralmente fica separado do banheiro. Eu não sei se isso já é um costume ah, de outras culturas, eu não sei. Ou se já é um costume aqui da Austrália, eu não sei exatamente. Mas aqui na casa dela é a mesma coisa. Tipo, no banheiro, onde fica o chuveiro, é só o chuveiro. E o do vaso fica, por exemplo, só um lavabo, né? Onde é que só fica o vaso sanitário. E aí, enfim, esse foi um tópico que eu achei interessante. Vamos pro próximo. Ah, outra coisa totalmente diferente, mas que eu notei também que faz diferença para nós brasileiros, principalmente. Aqui, o trânsito, né, as faixas são no sentido mão inglesa. Então, tipo, né, no Brasil, como a gente tem já o costume de a faixa da esquerda, né, é aquela que tá vindo, por exemplo, né? Se a gente parar no meio da rua no Brasil, é a faixa que está vindo de algum lugar e a faixa da direita é a que está indo para algum lugar. E aqui é o contrário. Isso também eles fazem até na hora de a gente estar caminhando na rua, na calçada, assim. Eu já notei muitas das vezes que eu tô caminhando na calçada, o pessoal, tipo, tá caminhando num sentido e eu tô caminhando, tipo, contra eles. Tá vindo gente na minha frente, eu, opa, tô andando no lado errado. Outra coisa que eu vi que eles têm aqui é na escada rolante. A escada rolante deles é até um pouco mais espaçada, assim, do que normalmente tem no Brasil, justamente por causa disso, porque a faixa, né, o degrau do lado esquerdo é onde eles geralmente ficam as pessoas paradas na escada rolante, e aí quem vai passar, vai com mais pressa, passar pelo lado direito, então ele vai subir com mais pressa na escada rolante. E aí, isso é uma das coisas que eu notei. Quando eu notei pela primeira vez, eu fiz um comportamento de repetição, assim. Eu vi que muitos estavam fazendo, eu fiz igual. Ah, próximo tópico. Agora o próximo tópico é mercados. Então, os mercados aqui são um pouco diferentes do Brasil também, no quesito tipo de sacolas, por exemplo, aqui, eu tô vendo agora que, por exemplo, tá começando a implementar no Rio Grande do Sul, em algumas cidades, a restrição do uso da sacola plástica e impulsionando o uso das sacolas plásticas, não, aquelas retornáveis, por exemplo, as ecobags ou as sacolas feitas de papel, né? E aí aquelas de sacola parda, né? E aí, aqui não, aqui todas os mercados têm a sacola parda, né, que são de papel, só que elas são cobradas. Dependendo do tamanho, é 25 centavos de dólar, 50 centavos, 75, porque eles te estimulam a tu ter a tua própria sacola e fazer o mercado. Então, geralmente tem as sacolas para vender, eles vendem as sacolas tipo de 1, 2, 3 dólares até, umas sacolas grandes, ou umas que são menorzinhas, assim, que tu consegue depois aumentar elas e fazer tua compra no mercado. E aí foi uma das primeiras coisas que eu já tinha pesquisado quando eu tava ainda no Brasil, era isso. Que eu sabia que eu ia ter que andar sempre com uma sacola quando eu estivesse na rua, assim, e teria que ir no mercado. Porque não ia ficar, né, toda vez que eu ia no mercado, ia ficar lá comprando 50 centavos de dólar por cada sacola que eu ia comprar no mercado. E aí, outra coisa dentro do mercado também, que eu notei, é os self-checkouts, né? Que são aqueles autoatendimentos que a gente faz, que no Brasil está começando agora a se tornar popular em mercados maiores, mas aqui em todos os mercados, pelo menos os principais que eu já fui agora, que é o Aldi, o Coles e o Woolworth, que é um dos mais carinhos aqui que tem em Melbourne. E aí, então tu faz a tua compra, vai, tipo, muito quem mora no Porto Alegre ou, né, na parte do Rio Grande do Sul onde tem o Zafra, já vai saber, assim, tu vai chegar, passa as compras ali igual, sozinho, e bota direto na tua sacola e vai embora. Aqui é super comum. Outra coisa são os preços que eu achei interessante aqui no... vou colocar algumas fotos aqui do que eu já registrei, assim, que são relativamente baratos aqui.
E outra coisa que eu achei que seria barato aqui, mas não foi, um caso específico, como eu que sou vegano, é a proteína de soja, que eu compro no Brasil geralmente muito barato, assim, tipo 3 4 reais eu consigo comprar quase 1 quilo de PTS. E aí, aqui eu comprei um saco com 400 gramas, eu acho, de proteína texturizada de soja, seis dólares. Eu achei, tipo, caro pro que eu esperava. Mas outras coisas, como os outros granel, assim, é bem mais tranquilo, que é a lentilha, vi que é bem barato, quinoa aqui eu vi que é bem barato, os feijões, apesar de não ser vendido a mesma coisa que nem a gente vende no Brasil, o feijão aqui, pelo menos nesses mercados, é eles em grãos, né? Eles já vêm todos enlatados normalmente. E aí tem em grãos, mas é difícil de tu encontrar, não? E quando tem é muito pouco. E aí, isso foi uma das coisas que eu mais te falta, assim, no começo. Logo que eu cheguei na primeira semana, eu queria comer um feijãozinho e aí cheguei no mercado e vi que tinha os enlatados. E aí, como eu não conhecia muito bem as marcas, não sabia muito bem, eu peguei o primeiro feijão que eu achei. Eu vou botar aqui na tela qual é o tipo de feijão que eles vendem aqui enlatado, que é super comum. Que australianos eles gostam de comer, não digo todos, mas é muito comum eles comerem no café da manhã um feijão com um molho de tomate doce para comer no pão. Tanto que até na embalagem aparece tipo beans, cake, baked ou baked beans, alguma coisa assim. E aí eu peguei esse, foi a primeira vez que eu tinha feito no mercado e aí eu tava afim de comer um arrozinho, feijão, uma saladinha, né? E aí eu botei no prato, quer dizer, eu não botei no prato. Antes de colocar no prato, eu peguei ele para botar a lata para colocar na panela e aí eu olhei bacon e eu fiquei, não acredito. E aí que, né, geralmente coisas bacon significa que é pra te comer no café da manhã, comer coisas, né, junto com o café. E aí eu, putz, daí eu comi assim mesmo com arroz, mas, enfim, e depois eu achei os outros, tem, tem umas marcas boas que eu achei de feijão vermelho aqui, e um outro feijão que é parecido com o carioca, mas não é o carioca, tem um outro nome que eu não lembro agora, que são bem bons, e eu já, pra eu conseguir fazer as substituições. Eu vou tentar colocar aqui também as fotos de pratos que eu já consegui montar por aqui, assim, de almoço, né, e janta. E deixa eu ver outra coisa aqui que eu tenho. ah, sim, e nos preços no mercado que eu tô gastando, assim, na verdade, eu já notei que é relativamente barato. Não digo que é muito barato, mas é relativamente barato. Os mercados que eu faço, que normalmente eu faço mercado por semana. Então, uma vez, às vezes, dependendo do fluxo de coisas que eu tô comprando, é 2 vezes, mas normalmente é uma vez na semana. Eu compro as coisas minhas do mercado, que eu vou precisar para o café da manhã, o almoço, para preparar a marmita também para levar para o laboratório. E aí eu tô gastando entre 60 a 70, não, de 50 a 70 dólares ou 75. Já fiz uma vez de 75 dólares australianos por semana. E aí essa é a faixa que eu tô gastando com comida. E me supre super bem, assim. Eu compro geralmente quase as mesmas coisas, então o preço não muda muito. E aí eu queria experimentar mais frutas que eles têm aqui. Tem umas frutas australianas que eu ainda não achei, não sei se estão no período de temporada, mas queria experimentar para ver como é que são. Não lembro agora o nome delas, mas enfim. Ah, agora o tópico transporte. O transporte aqui em Melbourne ele é feito com várias opções, né? O Melbourne é uma cidade conhecida como uma das cidades no mundo mais bem estruturada no quesito de transporte público, porque ela tem de tanto o trem, o tram, que são os pontos elétricos, os ônibus, né? E ah, são esses três. Os principais são esses três. Além de bicicleta, é claro que tem também para as ciclovias, aqui tem várias ciclovias na cidade. E então eles são muito bem elaborados, assim, muito bem pensados, os pontos, as estações de cada coisa que se ligam uma com a outra para te pegar e aí isso facilita bastante. Uma das coisas que eu achei legal do ônibus é que, não do ônibus, mas da tarifa, né, de transporte, que tu pode usar o teu Mic Card. Vou deixar aqui a foto como é que é o cartãozinho. Uh, Mic Card tu pode usar, aqui é como se fosse quem mora no Rio Grande do Sul vai saber, principalmente quem mora na capital, o Tri.
que deles se chama MyCard. Tu pode ter ele tanto virtual quanto físico. E tem várias lojas aqui uma loja de conveniência bem famosa aqui, que é a 7-Eleven. Tu pode ir no lugar, tem várias delas que tem, e solicitar que tu quer comprar um MyCard. Daí, lembrando que sempre quando tu for comprar o MyCard, tu tem que, além de pagar a taxa de 5 ou 6 dólares, tu tem que colocar no mínimo uma recarga, a primeira recarga nesse próprio posto de conveniência. Ou tu pode fazer isso de forma online pelo aplicativo mesmo, seja do teu telefone na Apple Store ou no da Google, né? E aí tu consegue colocar tanto na tua carteira da Apple ou do Google. E aí que é o que eu tô fazendo por enquanto, né? Eu ainda quero comprar uma carteira física para poder andar e não ficar dependendo só do telefone. E aí tem duas maneiras bem legais de tu utilizar. Eles têm o que chama de um que tu pode comprar o uso mais para turista, que é que tu compra umas faixas de 50, 80, 100 ou um valor de 200 dólares, eu acho. E aí, geralmente que é para pessoas que usam com menos fluxo. E tem o MyPass, que daí tu compra por número de dias que tu vai usar. E aí tem vários, tem acho que de 15, 20, 28 dias, 30, 31 dias. Eu, por exemplo, comecei a primeira semana porque eu não sabia. Eu comprei essa primeira opção, que era o Mike Money, eu acho que era o nome, não me lembro. Que é essa que daí tu compra por causa do preço, se tu for fazer menos viagem. Ou se tu tem mais viagens que tu faz durante a semana, daí tu faz o MyPass, que daí tu compra aquele valor ali por mês. E aí, seja o trem, seja o ônibus, seja o tram, e aí tu pode usar nesses 3 meios de transporte esse cartão. E ele vai ser descontado apenas 2 vezes, né? Tipo, a tua ida e tua volta. Digo, a tua ida, por exemplo, se tu vai sair do teu bairro e vai pro centro da cidade, que é CBD, vai ser cobrado, que é isso que eu esqueci de falar. Sempre tem o sistema de tap on e tap off, que é tipo, quando tu chega seja no ônibus, seja no trem ou no tram, tu encosta o teu cartão na maquininha, porque como aqui não tem cobrador, né? Tu encosta ali na maquininha quando tu entra no veículo, e depois quando tu sai, tu encosta de novo para poder validar o teu cartão, o desconto, né, da tua tarifa no cartão. Então, esse valor, eles cobram uma vez, por exemplo, como eu estava falando antes, e aí depois se for fazer uma outra viagem para retornar para casa, eles cobram de novo, né? Então, eu pago 5 dólares, acho que é, 5,50, não me lembro agora, que é a passagem desse itinerário, assim. Então, é 5,50 para ir para a universidade e 5,50 para voltar para casa. Ou 5 dólares, eu não me lembro exatamente. Mas enfim, é esse valor, é o valor máximo que eles permitem, assim. Tu não vai gastar mais de 10 dólares por dia. Então, mesmo que tu vai utilizar mais um serviço de transporte, por exemplo, eu vou primeiro pegar o ônibus hoje e ir para a universidade, depois da universidade vou ter que ir no centro da cidade, ou vou em outro lugar da cidade, e daí depois de lá eu vou voltar para casa. E aí eu vou pegar mais transportes, mas esse valor não vai ser descontado. Vai ser só descontado, como eu disse, o máximo, os 10 dólares. E aí, isso é bem bacana, porque daí tu não precisa se preocupar com, eu tô usando passagem demais, não vai faltar pro final do mês. Que é uma coisa que, por exemplo, na minha realidade no Brasil era uma coisa que eu sempre me preocupava. Falei, eu não posso usar mais de 3, 4 passagens por dia, que senão isso vai, ou mais dias, né? Senão isso vai me faltar no final do mês. Enfim, esse meu primeiro mês tá sendo muito bom, como eu já falei outra vez. Tô aprendendo bastante coisa lá no laboratório com o pessoal. Isso que eu gosto, assim, o pessoal é muito solícito, o pessoal é muito gentil lá no laboratório, assim, eles percebem que às vezes eu tenho dificuldade de entender alguma coisa, ou às vezes eles falam muito rápido, e aí eu falo, eu sei, é uma coisa que eu tenho que trabalhar mais em mim, assim, de saber que às vezes eu não tô entendendo alguma coisa, e eu tenho que falar, tenho que externalizar, tipo, podia repetir, por favor, e aí, porque eles são um pessoal muito atencioso, assim, até aqui a Jack, que é a dona da casa, também é atenciosa, assim, ela pergunta se tá tudo bem, se precisa de alguma coisa, ou sempre avisa também quando ela vai chegar tarde,
Ou até, por exemplo, uma coisa que eu achei legal, que ela já fez umas 2 vezes falando sobre o tempo, né? Ah, Igor, amanhã o tempo vai estar super frio, ou vai estar ventando bastante. E aí é melhor tu sair com casaco, ou tu tem algum casaco pesado pra poder aguentar o vento e coisas do tipo. E aí eu achei bem legal. Ela me emprestou, na verdade, até me sugeriu já um casaco dela, caso eu precise, e curiosamente serviu direitinho. Eu ainda não usei, mas eu experimentei e serviu direitinho. Então é uma coisa que eu achei bem legal, assim, a gentileza que o pessoal tem, assim, no modo geral. E, enfim, uma coisa também que o pessoal não acha, assim, né, quando se fala de Austrália, é sobre o tempo, né? Pensou, a Austrália é quente, praias, né? O pessoal tem aquele estereótipo clássico da Austrália quando começam a falar daqui, o canguru, coisa assim, tipo, eu ainda não vi cangurus, né? Nem cangurus, nem koalas, nem nenhum desses marsupiais eu vi ainda, porque como eu tô majoritariamente na cidade, mesmo, né, na cidade grande, a gente não vê esses animais, a gente vê mais os pássaros aqui que como o subúrbio que eu moro, ele tem muitas árvores, e aí eu vejo bastante pássaros aqui, bem diferentes. E aí, por exemplo, um pássaro que eu não sabia que tinha aqui é corvo. Tem bastante corvo na cidade. E aí tem uns, por exemplo, que ficam aqui na árvore do vizinho, que fica aqui na frente da minha janela. E aí eles ficam gritando. E aí no primeiro momento eu ficava tipo, o que é isso? E aí, mas enfim, tirando isso, outros animais que... Eu vi um outro animal na cidade, que é um tipo de marsupial, semelhante aos gambás que a gente tem no Brasil, que agora eu esqueci o nome. Eu vou colocar na tela depois. E existem dois na cidade que é bem comum, eles vivem nas copas das árvores ou nas árvores ocas, e aí eles fazem um ninho dentro delas e, enfim, eu achei eles uma coisa bonitinha, assim. Tem esquilo voador aqui também, mas eu ainda não vi. Isso é uma das coisas que eu fiquei sabendo que tem, e aí eles têm um período que eles são mais abundantes aqui, mas daí depois eles vão mais pra região norte da Austrália. E aí, enfim, falando em Austrália, eu vou também deixar aqui no mapa ó, a região especificamente onde eu tô, né? Que é Melbourne, que é bem ao sul. Né? Eu tô bem na região mais sul da Austrália. Tirando a Tasmânia, que é a parte mais ao sul, segundo lugar mais ao sul é Melbourne. E aí, então, aqui tem as influências bastante de ventos, chuva e frio, né? Por causa da proximidade com a Antártida. E aí, por exemplo, hoje tá um dia que tá fazendo 11 graus. E aí, tipo, eu tô em novembro, quase na metade de novembro, e eu não esperava estar passando por isso. E aí, tipo, tá 11 graus agora, mas a sensação térmica é de 8. E aí, de vez em quando tá dando uns ventos, uns ventos mais bruscos, às vezes, mas normalmente é um vento, uma brisa, mas de vez em quando dá um sopro mais forte. Mas enfim, esse é meu primeiro registro que eu tenho nesse meu primeiro mês. Eu vou fazer um outro vídeo parecido com esse, quando completar os 3 meses já, porque daí eu já vou ter uma comparação maior de coisas que eu vivi nos próximos meses. E aí eu trago mais atualizações. Por enquanto é isso. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo.